Olá, nosso grupo, composto pelos integrantes Amanda Mamone, Gabriele Moreira, Maria Vitória Celestino, Thaís de Oliveira e Wateli Cava, tem como objetivo mostrar os danos que o uso de agrotóxicos causa no meio ambiente. E também esperamos que com esse trabalho você possa repensar em suas escolhas e ver se elas são ecológicas ou não. Introdução. A agricultura apresenta grande importância para a sociedade e para a economia, visto que a produção é destinada ao consumo humano. Mas pouco se fala sobre como os meios de produção atuais são insustentáveis e os problemas que eles desencadeiam para o meio ambiente e para o ser humano. Com a proposta de diminuir os danos nas plantações e aumentar as colheitas, consequentemente aumentando o lucro, os defensivos agrícolas acabam sendo utilizados por grande parte dos produtores, sejam eles grandes ou pequenos. As toxinas liberadas pelos produtos químicos causam prejuízo à saúde humana, contaminam o solo, água, ar e desequilibram a fauna e a flora. A contaminação de corpos hídricos por múltiplos tipos de agrotóxicos torna o problema ainda maior, pois sem um tratamento adequado, essa água pode acabar indo para as casas e indústrias ainda contaminadas. Atualmente, já existem técnicas alternativas e ecológicas, por exemplo, o controle biológico e a rotação da agricultura. Origem. Criada cerca de 10 mil anos atrás, a agricultura marcou a história do homem, porque ela foi a atividade responsável pela mudança do nomadismo para o sedentarismo, já que o homem antes vivia de caça e coleta e agora passa a cultivar e colher seu próprio alimento. Em busca de terras férteis para os seus plantios, os povoados se estabeleceram nas várzeas dos rios, e foram nessas várzeas que se iniciaram os primeiros vilarejos. Por causa da aridez da terra no inverno e em tempos de estiagem, a produção de alimentos cessava nesses períodos, fazendo com que houvesse escassez. E a solução encontrada para esse problema foi passar a priorizar o cultivo de cereais, já que eles eram ricos em nutrientes e poderiam ser armazenados por mais tempo. Foi nesse mesmo momento da história que o ser humano passou a domesticar alguns animais, como o cão, que era usado para vigilância e segurança dos povoados, além de ajudar nas caçadas. Outros animais, como bois, ovelhas e galinhas, eram criados para abate, ou seja, eles eram criados para virar alimento. Em acréscimo, eles forneciam outros insumos, como ovos, leite, lã e couro. Também começaram a surgir plantações de algodão e linho, que serviriam para a produção de tecidos. Revolução Verde é um conjunto de inovações tecnológicas com o intuito de buscar melhorias na agricultura e pecuária. Podemos citar como exemplo a criação do uso do agrotóxico, fertilizantes químicos e sementes modificadas para se adaptarem ao tipo de solo. Ao longo do tempo, criou-se o Conselho de Organismos Geneticamente Modificados, conhecido como OGMS. Em 1930, Borlaug realizou algumas pesquisas utilizando sementes de trigo. E com isso, ele observou que em algumas delas tinham uma característica diferente, que eram resistentes às pragas e doenças que poderiam causar nas plantações. Em 1970, em uma conferência realizada em Washington, William Gould ele afirmou os benefícios do uso dessas sementes, agrotóxicos, fertilizantes e outras formas que poderiam estar auxiliando no melhoramento das plantações. Então, a partir daí, a indústria ela viu que foi uma inovação muito importante naquele ano. Então, elas começaram a inserir cada vez mais essa forma de plantio. E elas viram que o material final era de uma maior qualidade, o tempo, que antes era um tempo muito longo, acabou encurtando e acelerando cada vez mais os processos. E viu também que em questão de dinheiro estava tendo lucro muito bom para eles.
Então, eles começaram a usar cada vez mais. Com essas inovações, por conta do seu uso desenfreado, acabaram surgindo diversos danos, como o desmatamento de áreas, surgimento de doenças para os seres humanos, os impactos no solo e a contaminação de água, e também a geração de embalagens, que por conta de muitos lugares ainda não terem a questão do saneamento, não terem o descarte dessas embalagens de forma correta, todo esse lixo acaba parando em áreas de preservação ambiental, rios, e acaba prejudicando toda a fauna que contém ali. Mas existem ações que podem auxiliar na reversão desse processo, que é reutilizar a água, que no caso pode ser a água da chuva, enfim. A plantação rotativa, que também ele estaria auxiliando no pH do solo, né, para manter ali um controle. E a utilização do controle biológico, que é onde iria auxiliar na prevenção de pragas e demais problemas na plantação, que é onde você vai estar colocando um predador e ele vai estar ali auxiliando no trabalho que o agrotóxico, o fertilizante poderia estar fazendo. Um exemplo é utilizar na plantação de couve joaninhas, porque elas estariam auxiliando na questão dos pulgões. Agricultura atual. Preparação do solo. O preparo inicial do solo se resume a procedimentos necessários para criar condições de instituir os cultivos. Após o desmatamento, deve-se efetuar o levantamento planialtimétrico da área onde se deseja instalar o cultivo, a fim de estabelecer as curvas de nível, bem como as estradas, redes de drenagem superficial e subterrânea, redes de distribuição do sistema de irrigação, unidades de rega, entre outros. Monocultura e o desgaste do solo. A monocultura representa o cultivo de uma única espécie vegetal, como a soja. Existe também a monocultura animal, que corresponde à criação de uma única espécie animal, como o gado. Normalmente, essa atividade agrícola é realizada em latifúndios, extensas propriedades rurais. Cultivar uma única espécie pode provocar exaustão do solo, acarretando o esgotamento de seus nutrientes e, consequentemente, o empobrecimento nutricional. Uso de agrotóxicos. O Brasil está entre os maiores consumidores mundiais de agrotóxicos. A utilização maciça de insumos químicos vem trazendo há várias décadas incalculáveis prejuízos ao meio ambiente e ao homem. Poluição de solo, ar e água. O solo das regiões onde se pratica agricultura é frequentemente exposto aos agrotóxicos. Essa contaminação pode ocorrer em razão da aplicação direta dos produtos nas plantas ou então por intermédio da utilização de água contaminada e do contato com embalagens descartadas incorretamente. O ar é exposto aos agrotóxicos que podem ficar em suspensão. Esses produtos na atmosfera podem desencadear a intoxicação de pessoas e de outros organismos vivos que respiram o ar contaminado. As águas são frequentemente contaminadas por agrotóxicos. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a contaminação dos rios por esses produtos só é menor que a causada pelo despejo de esgotos. Nesse caso, rios e lagos podem entrar em contato com esses produtos mediante o lançamento intencional e por escoamento superficial a partir de locais onde o uso de agrotóxicos é realizado. Consumo e desperdício de água. Em muitos casos, sistemas inadequados de irrigação ou aproveitamento fazem com que boa parte da água empregada nas lavouras não seja aproveitada, tanto pelo uso incorreto quanto pelas altas taxas de evaporação. Além disso, a contaminação dos solos do lençol freático e de alguns rios, em razão de uso de agrotóxicos, também se torna um agravante para o problema em questão. Poluição de lençóis freáticos e corpos hídricos locais. Os pesticidas utilizados na agricultura para combater pragas e doenças têm causado a contaminação dos recursos hídricos, cujas consequências são alterações nos ecossistemas e prejuízos à saúde, sobretudo quando as águas são utilizadas para o consumo humano. A contaminação ocorre principalmente em áreas próximas aos locais de aplicação por eflúvio superficial ou contaminação do lençol freático.
Alguns fatores que afetam o transporte para o meio aquático são as propriedades do agente químico e variáveis ambientais, como o tipo de solo, declividade, presença de cobertura vegetal e clima. Danos à saúde de seres humanos e animais, incluindo espécies não-alvo. O uso de mistura de agroquímicos constitui prática relativamente comum na agricultura. A saúde humana pode ser afetada pelos agrotóxicos diretamente ou através do contato com produtos ou ambientes por estes contaminantes, e indiretamente através da contaminação da biota de áreas próximas às plantações. A exposição concomitante a mais de um agrotóxico, como herbicidas sulfentrazona e atrazina ou os fungicidas trizóis e estrobilurinas. Efeito da perda de diversidade biológica no aumento de pragas e doenças na lavoura. A competição e exploração excessiva de espécies e destruição de habitat sempre foram importantes causas da perda da diversidade, sendo esta última a causa direta da extinção. A perda da diversidade biológica implica em alterações de determinados processos realizados pelos sistemas biológicos, como a regulação do ciclo hidrológico, a proteção do solo e o controle de variações climáticas severas. Geração de embalagens com resíduos tóxicos. É de responsabilidade dos usuários devolver as embalagens vazias dos produtos adquiridos aos próprios comerciantes que possuam instalações adequadas ou em postos de recebimento. Alternativas ecológicas. A agroecologia se baseia em práticas sustentáveis envolvendo o manejo ecológico dos recursos naturais e formas de ação coletiva desde sua produção até a circulação de seus produtos, sem contar que o uso desses agrotóxicos, além de contaminar nossos alimentos, está destruindo a nossa biodiversidade. Controle biológico. A premissa básica do controle biológico é controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças, a partir do uso de seus inimigos naturais, que podem ser outros insetos benéficos, predadores ou parasitoides, e micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias. Plantio rotativo. Rotação de culturas é uma técnica agrícola que alterna de maneira ordenada e planejada diferentes culturas em uma mesma área, em um dado período. Essa técnica de plantio tem como objetivo a conservação de solo e, consequentemente, redução de sua exaustão. A agricultura orgânica é uma técnica onde o produtor utiliza o respeito e a responsabilidade perante a biodiversidade e o solo. Atualmente, 17 mil propriedades já são certificadas no Brasil, sendo a maioria produtores de pequenas escalas, produzindo grãos, raízes, folhas e hortaliças. Este sistema é bem restrito quanto à utilização de agrotóxicos, porque esses produtos deixam toxinas nos alimentos, poluem o solo, ar e rios e prejudicam grandemente a saúde humana e animal. Este método tem objetivos muito claros e reduz diversos tipos de poluição. Oferta à população alimentos mais saudáveis e isentos de contaminantes, faz a preservação da natureza, utiliza os ecossistemas com respeito e sabedoria, cuidando da natureza e da saúde humana, assim ofertando alimentos mais saudáveis. Agricultura orgânica na prática. A fim de mostrar o processo e os resultados da agricultura orgânica, entrevistamos Eliseu Prestes e Vitor Henrique dos Santos Prestes. Pai e filho, respectivamente, são agricultores orgânicos da cidade de Cabreúva, São Paulo. Presentes no mercado há 2 anos, eles produzem hortaliças como alface, rúcula e agrião. A família tem uma produção de 3.000 a 4.000 pés por mês e gastam em média 20.000 litros de água. Essa água é proveniente do poço que tem na propriedade. As vendas são feitas por sistema delivery e a clientela varia de famílias a donos de lanchonetes e restaurantes, todos localizados na região de Cabreúva. Os preços variam de R$1 a R$3 e a qualidade do produto é elogiada pelos clientes, que relatam uma diferença positiva em relação ao cheiro e ao sabor. Outro ponto positivo é que enquanto verduras e hortaliças não orgânicas duram em média 5 dias, as orgânicas chegam a durar até 15 dias. A família já trabalhava com agricultura orgânica desde que o pai de Eliseu o ensinou a trabalhar no campo, e ele decidiu seguir esse caminho pela tradição, mas também para ele poder diferenciar o seu produto do resto do mercado. Uma das técnicas alternativas que a família usa é expor ovos de galinha pela plantação para que insetos como borboletas identifiquem a presença de predadores maiores naquela área e procurem outro local para a oviposição.
Apesar de trabalharem com agricultura orgânica, eles não contam com um certificado, pois para a obtenção do mesmo teriam que cobrar um preço maior pelos produtos e acabariam saindo em desvantagem em relação ao mercado geral. No solo que atualmente é usado para o plantio de verduras e hortaliças, antes era usado para o plantio de mandioca. Com isso, foi necessária a adição de calcário na terra para a correção do pH. Ademais, os plantios são cíclicos e feitos a partir de mudas, de forma que, quando é realizada a colheita de alguns pés, outros já estão crescendo e outros estão sendo plantados. As verduras que passam do ponto, ainda no local de plantio, são utilizadas para a produção de uma mistura de verdura decomposta com esterco, sendo utilizada na horta como adubo. A seguir, nós temos fotografias das plantações de alface, cebolinha e agrião japonês, respectivamente. Tratamento de águas poluídas por agrotóxicos. A agricultura é uma das atividades que mais poluem o solo e a água, através de pesticidas, herbicidas e fertilizantes com grande quantidade de agentes químicos. Quando esses produtos não são manuseados de forma correta, apresentam um grande risco ambiental. O controle da água no Brasil hoje é feito através de análises de amostras de rios e lagos. Essas coletas devem ser frequentes e os parâmetros vão depender do seu destino final. A água existente em locais de lavoura é bem mais poluída do que em locais urbanos. A resolução número 357, de 17 de março de 2005, do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, classifica os corpos de água em classes de qualidade de acordo com a presença e concentração de determinadas substâncias. A grande concentração de químicos na água pode gerar mortandade de peixes e mal-estar em pessoas que se alimentam com peixes contaminados. Os processos tradicionais de tratamento de água não são capazes de tratar esses resíduos químicos, mas existem tratamentos diferentes para esses tipos de problema, como a remediação térmica, em que se eleva em altas temperaturas a água e o solo que estão contaminados, degradando os contaminantes, e a técnica de fitorremediação, que consiste em usar plantas que não só filtram os nutrientes, mas os poluentes também. A agricultura marcou e mudou muito a vida do ser humano. Criada há cerca de 10 mil anos atrás, foi a responsável pela criação das primeiras cidades. Por volta de 1940, começou a surgir as primeiras grandes inovações desta área, como, por exemplo, maquinários, melhoramento genético de sementes, adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas e a modernização do sistema de irrigação. Essa evolução na agricultura fez com que os produtores do cultivo tradicional tivessem suas culturas apagadas ao longo do tempo e fez com que esses produtores de pequenas escalas, que não conseguiram acompanhar essa modernização, perdessem seus empregos. Além disso, os processos da agricultura trazem danos muito prejudiciais para a saúde humana e ao meio ambiente, como desmatamento, desgaste de solos, poluição tanto dos corpos hídricos, solo e ar, alto consumo e desperdício de água, morte de espécies alvos e não alvos, desequilíbrio na fauna local, estresse e morte de seres vivos por intoxicação. Atualmente, existem outros manejos para plantios produtivos que não afetem ao meio ambiente. Uma das alternativas criadas foi a agricultura orgânica, criada para atender a necessidade de se ter alimentos mais saudáveis e utilizar a natureza com sabedoria. Porém, ela é pouco utilizada e valorizada. Isso porque a certificação de produtos orgânicos tem um custo muito alto e uma demanda de compra muito baixo, tarifando assim esse custo para o produto final. Espera-se que essa tendência aumente ao longo do tempo, diminuindo o uso de agrotóxicos, deixando os produtos mais saudáveis e amenizando os impactos ambientais.